Vamos lá. Vamos lá, tô gravando. Bom, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da nossa clínica obstétrica aqui da Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Hoje a gente tem o prazer de ter a doutora Rossana conosco, falando sobre Covid e gestação. Em primeiro lugar, de antemão, doutora Rossana, muito obrigado, mas eu vou deixar a Carla vou fazer as vezes da apresentação, né? Eu acho que vocês têm uma relação muito maior aqui do que todos nós, né? Então eu vou passar a palavra para a doutora Carla, mas de antemão, em nome da Clínica Obstétrica aqui da Cachoeirinha, já agradeço imensamente a disponibilidade. Doutora Carla, a palavra é sua. Obrigada, doutora Rossana. Obrigada, Enoque. Eu tenho a honra de poder apresentar a doutora Rossana, né? Que ela é professora associada, docente do Hospital das Clínicas, da USP. E eu tenho um viés, né? Porque ela foi minha orientadora no doutorado. E a gente sabe que ela terá seria bastante interessante a apresentação dela, porque a gente sabe que ela está à frente do projeto, né, de gestação em Covid, do HC, do Hospital das Clínicas, então ela adquiriu bastante conhecimento e isso acho que vai nos ajudar bastante para ajudar a esclarecer nossas dúvidas, que são muitas mesmo. Obrigada, doutora. Obrigada, Carla, Enoque, Luiz Felipe, é um prazer enorme estar aqui com vocês para colocar um pouco do que a gente aprendeu de Covid na gestação, né? E aí, as aulas de Covid, elas vêm sempre com data, né? Porque é o que está valendo hoje, que significa que amanhã pode ser que esteja uma coisa diferente, né? Mas o que está valendo hoje é isso. A gente teve uma experiência bem interessante aqui no HC, porque nós acabamos... o Instituto Central do HC, que é esse aqui, a obstetrícia fica aqui no 10º andar, né? Ele se transformou num Instituto Covid, então todo o ICHC, que é aqui, se transformou no Instituto para Covid. A gestação de alto risco da obstetrícia do ICHC foi para o Hospital Universitário e nós ficamos lá de 30 de março até 23 de setembro. Então, a gente conseguiu não parar a gestação de alto risco e aqui tem uma unidade especial para atendimento de Covid. O primeiro ponto para falar é se Covid em gestantes é de maior risco, né? Sim, o Covid leva a um risco maior, então a gestante não pega mais Covid, ela não adquire mais Covid, mas quando ela adquire o Covid, ela tem um risco maior de precisar internar em UTI, tá? Um risco maior de ventilação invasiva e um risco maior de precisar de ECMO. Isso comparado com não gestantes com a mesma idade. Então, isso é uma coisa que já está bem claro, né? No começo se falava que gestante ia evoluir da mesma forma. Vou dizer para vocês que a gente chegou a ser questionado se realmente a gente precisaria ficar aqui no Instituto Central do HC, e nós acreditávamos que sim, porque a gente, conhecendo a fisiologia da gestação, as modificações gravídicas e o próprio problema que a gente teve com H1N1, a gente achava que ia ter problema com Covid e gestação. Vou mostrar para vocês um pouquinho algumas coisas, vou dizer que foi até bom a gente mudar o momento da aula, porque eu acho que eu tenho algumas coisas mais novas para trazer para vocês, né? Estou compartilhando com vocês o Observatório Obstétrico Covid-19, está o endereço aqui para que vocês possam estar avaliando. Entre o Covid e o gesto e para ter um underline, tá? Aqui no BR também. A gente criou, a Ágata é professora de estatística da Federal do Espírito Santo, ela ficou com a gente aqui na obstetrícia por 5 anos, e nós resolvemos criar um observatório obstétrico. O observatório obstétrico é uma proposta maior do que o Observatório Obstétrico Covid-19. A gente tem uma proposta de trabalhar com dado público e transformar esses dados públicos em algo útil para que qualquer pessoa que queira fazer uma consulta consiga entrar e ter esses dados já de alguma forma analisados para poder entender o que está acontecendo. O Observatório Obstétrico Covid-19, aqui o que eu vou estar apresentando para vocês são os dados atualizados em 5 de maio de 2021. Ele acaba sendo atualizado uma vez por semana, porque esse é o intervalo de tempo que o CIVEP coloca as bases do CIVEP como sendo disponíveis,
tá? Então, a gente espera uma atualização para hoje, amanhã tem dado novo no observatório. Então, a gente tem aqui o número de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid e o número de casos por síndrome respiratória aguda grave não especificado, o quanto disso é em gestante, tá? E aí, a partir daqui, nessa aba aqui, a gente consegue analisar várias coisas, como, por exemplo, óbito UTI, suporte ventilatório, trimestre de gestação e vários outros itens do que tem na ficha do CIVEP Gripe. Quando a gente olha a situação do Brasil em 5 de maio, então, no Brasil, a gente já teve, desde o início da pandemia, os casos notificados, lembrando que a gente pode ter uma subnotificação, 1.031 casos de morte materna por Covid-19. Tá? Aqui é específico de Covid-19. Queria chamar a atenção para vocês que, apesar da gente ter uma prevalência maior no terceiro trimestre, né, a mortalidade ela é maior no segundo trimestre, então 11,4 no segundo trimestre e 18,9 no puerpério. Um outro ponto que chama atenção para a gente também é que em 2020 nós tínhamos uma média de óbitos por semana de gestantes. Então, são 456 óbitos dividido por 45 semanas, onde havia notificação de óbito de gestante, o que dá 10 óbitos por semana, e agora, em 5 de maio, a média de 33 óbitos de gestantes ou puérperas por semana. Tá? Isso é um aumento de 234%. Lembrando para vocês que em 17 semanas a gente já teve 575 óbitos, e no ano passado, nas 45 semanas, 456. Uma pergunta que foi feita para a gente é se isso não aumentou, porque aumentou para todo mundo na população geral, e aí a gente vê que o aumento na população geral foi de 97% na média semanal, então de gestantes e puérperas muito maior do que o que a gente vê na população geral. Quando a gente olha a situação do Brasil, né, a gente tem um problema de não admissão em UTI, e aí focando aqui em São Paulo, 20% de quem morreu, 34 pacientes não chegaram a ser internadas em UTI, quanto mais escura a cor, pior esse indicador. O percentual de pessoas que morreram gestantes e puérperas sem chegar a ser entubada, então em São Paulo são 59 mulheres que morreram sem ser entubada, isso dá 36% das pessoas que morreram não tiveram acesso à intubação. E quando a gente olha óbito em UTI, tem uma variação muito grande no estado de São Paulo. A mortalidade de gestantes internadas em UTI é de 21,4%. Tá? Um dado que eu posso colocar para vocês do ano passado para este ano é que no ano passado a gente tinha uma mortalidade média, olhando o Brasil inteiro, de 25% das gestantes e puérperas que entravam em UTI morriam. Isso já está em mais do que 40% no ano de 2021. Tá? E o que é diferente na gestação? Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar são as modificações fisiológicas da gravidez, né? Então, no sistema cardiovascular, que a gente tem aumento de volume plasmático e acaba tendo uma anemia dilucional, isso diminui o transporte de oxigênio, a gente aumenta em 40% o débito cardíaco, a frequência respiratória aumenta de 15 a 20%, tá? Isso faz uma diferença. Existem os fatores de coagulação, então o estado protrombótico, efeito do estrogênio em receptores miocárdicos, o que aumenta o risco de arritmias supraventriculares, redução da PA supina e do retorno venoso, o que pode diminuir o débito cardíaco em até 30% quando a paciente está em posição supina, né? A pressão arterial pode cair de 10 a 15, principalmente no segundo trimestre. A resistência vascular sistêmica diminui a pressão coloidosmótica e diminui a pressão capilar pulmonar. Quando a gente olha a parte pulmonar, e aí é uma encrenca grande, né? Porque é a parte que vai ser mais afetada pelo Covid, a gente vai ter um aumento de 20 a 30% de consumo de O2, 20 a 30% do volume corrente, aumenta o volume minuto, aumenta a PaO2, isso daqui eu vou mostrar para vocês, a gasometria da gestante é muito diferente, então não dá para comparar, a gestante ela vai ter uma
virose respiratória que é fisiológica, ela vai ter um pH entre 7,39 e 7,45. A PCO2 da gestante é mais baixa do que de quem não é gestante, aumenta a excreção renal de bicarbonato, por isso que o bicarbonato da gestante é menor. A gente tem um desvio da curva de dissociação de O2 para a direita. Na frequência respiratória, a gente também vai ter alterações, e mesmo a capacidade vital não se altera, mas lembrar que a gestante tem por objetivo manter uma PCO2 baixa. Por isso é que, à medida que vai aumentando a PCO2, ela faz tanta taquipneia. Por isso que, se a gente comparar gestante com não gestante, gestante com Covid faz muito mais taquipneia do que não gestante com Covid. Na gasometria, para a gente resumir, essas aqui são os parâmetros que são diferentes. Por que esses parâmetros são tão diferentes? Porque tem uma necessidade de permitir as trocas materno-fetais. Tá? Então, para que a gente possa conseguir passar o oxigênio da mãe para o feto, nós precisamos de uma saturação de O2 em torno de 95%. Então, não dá para usar os parâmetros que usa para não gestante. Para não gestante, a gente vai tentar manter uma saturação entre 90 e 93, estaria sensacional. Tá? Para gestante não dá, precisa de uma saturação de 95 ou mais, porque isso vai corresponder a uma PaO2 de 70 a 75, que seria o mínimo necessário para permitir a difusão do oxigênio materno a nível placentário. E aí uma outra encrenca que se olha muito pouco, que é a PaCO2, porque ela precisa estar menor que 45, porque isso é o máximo para a gente permitir a difusão do CO2 do feto para a mãe. Tá? Se a gente tiver PCO2 mais altas, a gente vai ter uma acidemia fetal e vai levar ao óbito fetal. Então, está todo mundo focado, pensando que o feto morre por conta do déficit de oxigênio, e não é. Ele morre muito mais porque a PCO2 está muito alta. E um outro ponto importante, o balanço hídrico, tá? Gestantes com síndrome respiratória aguda grave, a tendência é deixar no balanço hídrico negativo. Se eu deixo no balanço hídrico muito negativo, a gente vai ter redução do índice de líquido amniótico. Então, hoje, na UTI, a gente conversa com o intensivista falando quanto está o ILA, para ele saber se ele tem que deixar balanço negativo, se ele pode deixar negativo, se ele deixa zerado ou se ele tem que deixar levemente positivo. Tá? Outro ponto importante, aí nós estamos só na fisiologia da gestação, né? A gente pensar no dímero D, o dímero D sobe durante toda a gestação, então a gente tem um aumento, e a gente pode ter valores de dímero D de 1.500, 2.000 no terceiro trimestre. Tá? Então, não dá para a gente usar muito dímero D para pensar que está sendo um marcador para a gente de trombose, é um outro fato importante para a gente pensar. Quando que a gente interna uma gestante? Então, quando ela tem um desconforto respiratório, que pode estar caracterizado por uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, batimento de asa de nariz, taquipneia, então frequência respiratória maior ou igual a 24, ou quando a saturação está menor que 95 em ar ambiente, aqui uma chamadinha, cuidado com a vitalidade fetal, porque esse é o principal problema que a gente tem. Ou se ela tiver uma intercorrência clínica ou obstétrica, mesmo que ela tenha sintoma gripal leve, que a gente tem algum motivo para internar, né? Quando a gente admite a paciente, a gente vai verificar a rotina de pré-natal, né? Não esquecer que ela é uma gestante, colher a rotina de exames iniciais de COVID. Aqui essa é a rotina que a gente colhe, só perfil tiroidiana e HB glicada que está na nossa lista, mas por uma questão de que a gente vai fazer um segmento dessas gestantes depois para saber se tem algum comprometimento dessas funções. Tá? Então, isso não é um exame necessário para a gente tomar conduta para o COVID. Se for cardiopata, a gente acrescenta BNP e um eletro e vai repetir os exames se tiver alterado ou se tiver piora clínica. A gente tem que perseguir o diagnóstico de COVID, tá? Então, a gente tem que fechar esse diagnóstico. Se a paciente tem PCR negativo ou desconhecida, a gente vai colher um swab ideal do 3º ao 7º dia,
né? Se ela tiver após o 10º dia, lembrar que vai ter muito falso negativo do PCR. Então, para paciente após o 10º dia, considerar colher uma sorologia para COVID. E antes do 3º dia, a gente vai programar a coleta para a data certa. Tá? Como é que é o tratamento inicial de gestantes? O nosso tratamento inicial, ele vai estar sempre voltado para o motivo da internação, tá? Se eu internei a paciente porque ela é uma contractante assintomática, ela internou só por indicação obstétrica, eu vou avaliar o protocolo TEV, que é um protocolo que a gente usa aqui na obstetrícia, né? Não sei se vocês têm algum protocolo de tromboembolismo, mas é usar o protocolo normal que já é utilizado e a gente só vai entrar com enoxaparina profilática se pelo protocolo TEV ela pontuar. Tá? Significa o quê? Quem é contactante assintomático ou quem tem sintoma leve não tem um risco maior de trombose. Então, não vai precisar de enoxaparina pelo COVID. Só vai usar se tiver uma outra indicação. A gente prescreve o oseltamivir e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco por que a gente prescreve, tá? Então, a gente prescreve, mesmo que tenha passado 48 horas, é uma coisa que é discutível, né? Mas discutindo com a CCIH, daqui a gente prefere prescrever. A concomitância de COVID com H1N1 é em torno de 2%, tá? É um evento bem raro, mas a gente ainda prefere prescrever. Se a paciente tiver sintoma moderado ou grave, ou seja, se precisar de suporte de O2, independente de haver indicação obstétrica para internação, então, COVID com necessidade de O2, nós vamos entrar com o oseltamivir, com azitromicina mais ceftriaxone, sendo programado para utilizar por 5 dias. Se a imagem, né, tomo, raio-x, não for compatível com pneumonia bacteriana, a gente retira o antibiótico. Tá? Não complete 5 dias. Entrou hoje porque eu não consegui fazer a tomo hoje, a paciente fez uma toma amanhã, não tem consolidação, eu tiro azitromicina e ceftriaxone. Lembrar que o COVID é um vírus, né? E antibiótico vai pegar pneumonia bacteriana. Então, aquela loucura que a gente viu de sair prescrevendo azitromicina e ceftriaxone só pode nos levar a uma situação que é esses medicamentos não conseguirem pegar mais pneumonia comunitária, o que a gente deve ver em breve, pelo tanto que esses medicamentos acabaram sendo utilizados. Tá? Enoxaparina profilática e a gente vai subir para a dose terapêutica se a gente confirmar um TEV e todo mundo que usou O2 vai ter indicação de uso de corticoide. Por que oseltamivir? Então, se a gente olhar aqui a curva de mortalidade do estado de São Paulo, né, a gente vê o estrago que foi H1N1, nós tínhamos uma razão de morte materna em torno de 40 e a gente foi para 56, tá? Infelizmente, a nossa razão de morte materna não é 35 agora, isso é um dado de 2012, tá? A nossa razão de morte materna última estava em torno de 50 e vai ter um aumento de mais de 20 pontos, tá? No Brasil todo, a gente vai ter uma razão de morte materna que vai aumentar no mínimo em 20, tá? Então, nossa razão vai sair de 55 e deve chegar lá a mais de 70, tá? No ano de 2020, no ano de 2021, pior ainda. Isso eu estou falando para vocês pensando só nos casos de COVID que vão ser acrescentados, sem levar em consideração os casos de aumento de morte materna que nós também vamos ter por falta de acesso das pacientes ao sistema hospitalar. E aí, quando a gente olha, então, sim, a H1N1 para a gestante foi um estrago grande, e quando a gente olha a situação no Brasil, aqui os dados também no observatório, né, qual o percentual de pessoas vacinadas tem no CIVEP gripe, tem uma pergunta se você fez a vacina da gripe na campanha anterior ou não, e a gente vê que as gestantes que foram internadas por COVID, a gente vai ver a positividade aqui muito baixa no primeiro, segundo, terceiro trimestre, né? E nas puérperas também. Então, o grupo que tem maior é o grupo do terceiro trimestre, que tem 43% de pessoas vacinadas, e aí fica um alerta importante que a gente está com uma vacina, no momento da campanha da vacina da gripe, né? Então, a gente precisa encaixar aí a vacina do Covid mais a vacina da gripe, que é importante para essa população também. Antibiótico terapia. A tendência hoje é não entrar com antibiótico para o paciente que chega com COVID não gestante,
tá? Por quê? Porque a concomitância de COVID com pneumonia é entre 3% e 8% em não gestantes. Essa meta-análise aqui já mostrava, né, uma frequência de pneumonia que é geral, tá? Não é só pacientes internadas, de 17,4% em gestantes. Então, isso já mostra algo muito mais elevado, e nós avaliamos os casos nossos aqui que precisaram de O2, né? Alguns casos de abril a outubro do ano passado, e nós tivemos pneumonia confirmada por tomografia em 45% dos casos. Então, por isso que esse paciente precisa de O2. Se eu não tenho uma imagem que exclua a pneumonia, a nossa conduta é entrar com antibiótico, tá? Mas lembrando que a gente vai usar por 5 dias. Corticoide, então, eu já coloquei para vocês, precisou de O2, entra com corticoide. O corticoide pode ser a dexametasona, 6 miligramas ao dia, né, que é o mais comum do recovery. Lembrando que a gente vai aumentar a dose de dexametasona ou mudar para metilpred, aí eu vou mostrar para vocês no próximo slide, se a paciente progride para máscara não reinalante ou se ela vai para uma intubação orotraqueal. Um detalhezinho aqui para a gente, né, é o fato de que se a paciente for diabética e estiver usando dieta, a gente entra com insulina para ela, para não descompensar, e se ela já usa insulina, a gente aumenta em 30% a dose para não descompensar do diabetes. E aqui um recadinho que fica, né, que a gente não pode fazer GTT se a paciente está usando o corticoide. Maturação pulmonar fetal. Se eu tenho uma paciente que eu tenho uma indicação de maturação pulmonar e ela não está em uso de O2, eu vou usar a betametasona, tá? Porque é o nosso padrão, é o que a gente usa para todo mundo. Agora, se a paciente está usando O2, eu mudo para Dexa, aí eu faço a Dexa 6 miligramas EV de 12 em 12 por 48 horas para maturação pulmonar fetal, e depois disso eu posso mudar para metilpred ou manter a dexametasona. Por que aí, nesse caso aqui, eu uso a Dexa? Porque a betametasona, para a gestante, pensando na necessidade dela de O2, não é boa, tá? A betametasona. A Dexa, eu resolvo o problema da mãe e do feto, tá? E a metilpred não passa a barreira, então eu não resolvo o problema da maturação. Mas aí vamos pensar assim, eu tenho um paciente que está usando metilpred, eu paro a metilpred, troco por Dexa, por 2 dias, faço a maturação pulmonar, cubro a mãe e o feto, volto para metilpred, tá? Idealmente, a gente prefere isso, para também não ter uma sobrecarga de dexametasona muito grande para o feto, porque o uso aqui vai ser 10 dias, 14 dias, então é uma coisa para a gente pensar. Quando que a paciente vai para a UTI? Se ela não melhora da saturação, apesar da oferta de O2 de 5 litros por minuto, tá? Isso daqui é uma coisa que a gente insiste muito. Os pedidos de transferência para cá estão sendo extremamente tardios, tá? E a gente está tendo muito problema no transporte. Então, não é para pedir vaga de UTI quando a paciente vai para a máscara, é para pedir vaga de UTI quando ela está usando O2. Tá? Mesmo que a gente receba a paciente na enfermaria e depois disso a gente leva ela para a UTI se ela não melhorar. Porque o que a gente vê, transferência de paciente na máscara ou transferência de paciente entubado tem sido um problema gravíssimo. A gente tem recebido pacientes aqui em uma situação péssima. Então, idealmente, a transferência a gente pede antes dela estar precisando de vaga na UTI. Se precisar de esforço, se tiver com esforço ventilatório, apesar da oferta de O2, relação PO2 de O2 menor que 200, em alguns locais é menor que 300, hipotensão arterial, alteração de perfusão periférica, alteração de nível de consciência e oligúria. Lembrando que a maior parte das pacientes vão para a UTI pelo item 1 ou 2. Tá? Avaliação fetal. Na admissão, ultrassom para confirmar a idade gestacional, peso, percentil, morfológico. Tá bem atento para arritmia cardíaca fetal. Nós tivemos alguns casos de arritmia cardíaca fetal, tá? Taquicardia ou bradicardia, e também uma bradicardia
num recém-nascido que nasceu COVID positivo. Perfil biofísico fetal, então, com cardiotoco e maior bolsão. Doppler de artéria umbilical, principalmente se tiver uma doença materna que cursa com insuficiência placentária. Nós não vimos alteração de Doppler em paciente com COVID, tá? A gente achou que ia ver e não vimos nada. Perfil biofísico a gente faz diário, se o paciente estiver usando O2, senão a gente vai usar a rotina do serviço. Se tiver uma queda na saturação de O2, a gente instala a cardiotocografia imediatamente para a gente poder ver como é que está, para ver se tem sofrimento, se vai ter alguma indicação de resolução ou não. Se o líquido tiver diminuído, a gente vai pedir balanço hídrico positivo, tá? Se tiver oligoâmino também, então a gente quer balanço hídrico negativo só se o ILA for maior do que 8. Então a gente acaba usando muito mais o maior bolsão para indicação do parto e o ILA para controle do balanço hídrico, tá? Usar o maior bolsão para o balanço hídrico não vai dar, porque aí você já vai estar numa situação que você não consegue reverter. A gente reverteu vários oligoâminos aqui, tá? Fazendo essa posição junto com os intensivistas. O que a gente vê da vitalidade? Então, a gente poderia ter um TEV e um TVP, né, levando a insuficiência placentária com alteração de Doppler. A gente não viu isso daqui. A queda na saturação de O2 e aumento na PCO2 vai levar a uma hipoxemia, uma hipoxia fetal, acidose metabólica, dificuldade de excretar CO2, né? Isso a gente vê no perfil biofísico fetal, taquibradicardia, diminuição da variabilidade, desaceleração prolongada ou de DIP2, movimento respiratório ausente, corpóreo e tônus ausente. Lembrando que variabilidade, movimento respiratório, movimento corpóreo, se eu tenho uma paciente com uso de bloqueador neuromuscular excedada, eu vou perder tudo isso, tá? E aí eu vou ter que olhar se eu tenho DIP2 ou não. E o balanço hídrico que eu já falei para vocês. Para vocês terem uma ideia, né? Então uma alteração de cardiotoca, paciente com catéter nasal de alto fluxo, 60 litros por minuto. Então, aqui ela está saturando 88, a gente vê a taquicardia, uma coisa que a gente tem visto bastante também é aumento de variabilidade, como sendo uma alteração de vitalidade fetal, tá? Já é bem conhecido que tanto o aumento de variabilidade, então acima de 25, ou a variabilidade reduzida, estas duas coisas estão associadas a sofrimento fetal. Tá? Então, aqui uma saturação de 88, 90, quando foi para 93, melhorou essa saturação. Aqui a paciente com 29 semanas e 4 dias, tá? E aqui a mesma paciente com 29 semanas e 6 dias, já com uma cardiotoque que deixa a gente bem feliz, tá? Para o balanço hídrico negativo, considerar também a frequência respiratória, né? Que uma frequência respiratória de 40 também leva a cansaço, perda de água pela respiração materna. Estou apresentando para vocês vários pontos, né, que eu acho que são as principais dúvidas, depois a gente abre para a discussão. Uma outra coisa que todo mundo pergunta também é se pode pronar ou não gestante, né? Então, a gente teve uma situação aqui da primeira gestante que a gente pronou, tinha 24 semanas, e aí me ligaram, a gente estão querendo pronar, prona ou não prona, né? Eu tinha uma tranquilidade muito grande, porque em 2017 eu orientei a tese da Cláudia Oliveira. A Cláudia é fisioterapeuta, ela junto com a Unisanta, ela montou essa maca foi patenteada e agora já está em produção para compra. Foi uma maca que foi montada para fazer fisioterapia em gestante, tá? Mas a Cláudia queria uma validação, né, de que colocar a paciente na posição prona não ia criar nenhum malefício, né, que ela queria saber se tinha segurança, tanto para os parâmetros hemodinâmicos maternos quanto fetais, e a gente testou a maca dela com cardiotocografia, avaliação de saturação de O2, avaliação de frequência respiratória materna. Então, a gente tinha uma segurança enorme de que essa maca era segura. Para vocês terem uma ideia, assim, resumindo, os parâmetros maternos e fetais na posição prona ficam melhores do que na paciente em DLE, tá? Esse estudo da Cláudia a gente ia virando a gestante, então supina, prona, lateral esquerda, lateral direita, e a gente viu que ficava melhor do que no decúbito lateral.
Então, como é que a gente faz? A gente prona gestante, vou dizer para vocês que a gente prona com certeza até 32, 30, aqui até 32 a gente vai pronar sempre, sem resolver a gestação. De 32 a 34 a gente vai conversar, tá? E acima de 34, talvez a gente resolva a gestação. É possível fazer a pronação com o paciente acordado, tá? Então, se o paciente está precisando de O2 e ele suportar pronar, é ótimo. Tá? Se ele não tiver, se ele não suportar, se for um paciente entubado, aí são nessas condições que eu coloquei para vocês. Como é que a gente faz? A gente realiza a avaliação da vitalidade, prona, desprona e avalia a vitalidade de novo, tá? A paciente vai ficar pronada, que é uma paciente nossa que foi pronada, nesse momento aqui ela estava com 29 semanas, ela foi pronada nesta marca, da Cláudia, mas a gente ultimamente a gente tem pronado até sem utilizar a marca, tá? Tem pronado muito mais até sem utilizar a marca, fica pronada nessa posição de 16 a 20 horas, tá? Isso faz com que você consiga melhorar a oxigenação, porque a maior parte do pulmão está na parte posterior, e se você está em DDH, você está comprimindo essa parte e ele acaba ventilando menos e perfundindo menos. Então, quando você prona a gestante ou prona qualquer paciente, você libera essa parte do pulmão. E um outro problema, uma outra situação que a pronação resolve, né? E aí vem o motivo da gente resolver menos gestações, fazer menos cesáreas, é porque aquela história de que o volume abdominal está piorando a parte respiratória, quando você prona, você tira o volume abdominal da frente, tá? Então, é a solução que a gente tem para não resolver a gestação. A gente sempre faz uma avaliação, né? E se sofrimento fetal ou ILA menor que 5, a gente vai considerar, né, se a gente vai resolver a gestação antes ou se a gente vai pronar assim mesmo. Quando que a gente prona? Quando a relação que a gente tem da PO2, tá, dividida pela FiDO2, então, por exemplo, eu tenho lá uma paciente que está com uma PO2 de 100, tá? E ela tem uma FiDO2 de 100. Quando eu vou fazer a relação, essa relação vai dar uma relação muito ruim. Toda vez que a relação é menor do que esse exemplo que eu dei é um exemplo meio trágico demais, vamos melhorar. Uma PO2 de 100, tá? Com uma FiDO2 de 50, a minha relação vai ser uma relação de 20. Né? E aí, nessas situações, a gente acaba tendo que pronar o paciente toda vez que a relação PF for menor que 150. Tá? Muitas vezes, nessa situação, se eu indicar uma cesárea, eu estou condenando a mãe à morte. Então, eu tenho que considerar até a situação de pronar, tá? Mesmo que eu tenha um óbito fetal. Nós recebemos uma paciente no sábado, foi uma paciente que teve muito problema na transferência, chegou aqui saturando 88, né? A gente intubou, não resolveu a gestação, pronou, tá? 32 semanas, ela tinha uma relação de 99, que é uma relação bem baixa, menor que 150 a gente prona, e aí a hora que a gente, hoje, ela resolveu a gestação ontem, né? Mas já com uma relação de PF de 300, então numa situação muito melhor. Então, lembrar que a nossa preocupação número 1 é a mãe, número 2 é o feto, tá? Isso é uma coisa que a gente perdeu um pouco no meio do caminho, né? Talvez até ontem a Fernanda Spadotto levantou uma coisa que é bem interessante, talvez a gente tenha se confundido muito com isso, porque na pré-eclâmpsia a gente faz o contrário, né? A resolução da pré-eclâmpsia resolve para a mãe e a gente fica segurando a gestação pelo feto, né? Mas aqui é o contrário, a resolução da gestação vai piorar o quadro clínico materno. Então, eu tenho que tentar não resolver. Por que que piora? Porque a cesárea vai levar a uma resposta inflamatória maior ainda numa doença que tem, por princípio, complicar por inflamação. Tá? Momento do parto, indicação materna para nós não existe mais. Tá? Hoje, o momento, a gente só indica o parto por indicação fetal e as indicações fetais vão ser alterações na vitalidade fetal, geralmente.
onde a gente faz o parto, se o parto vai para o centro obstétrico ou para a UTI. Primeira pergunta, o transporte piora as condições maternas? Essa pergunta precisa ser bem feita, porque se você perguntar para o intensivista, tem condição de transportar, ele vai te responder que sim. E o que ele está te respondendo? Ele não está te respondendo que a saturação não vai cair no transporte. Ele está te respondendo que a gestante vai chegar viva ao centro obstétrico. Tá? Então, a pergunta que você tem que fazer, você me garante que nós vamos conseguir que essa gestante chegue ao centro obstétrico com uma saturação de 95, e aí muitas vezes ele vai te dizer que não. Nós fizemos até o momento 12 cesáreas na UTI, tá? De mais de 140 pacientes que a gente tem, e toda vez que for entubar uma gestante, como tem uma chance grande de cair a saturação, e aí sim ela fazer uma alteração de vitalidade fetal, a gente tem que considerar a intubação, considerar fazer o parto na UTI. O que significa considerar fazer o parto na UTI? A gente instala a cardiotocografia, né? Vai fazendo a avaliação da vitalidade completa, depois instala a cardiotocografia, então aqui a cardiotocografia instalada, né? A paciente, na hora da intubação, tinha uma saturação de 88, essa saturação caiu para 47, e a frequência cardíaca também caiu, não houve recuperação da saturação materna, e a gente indicou o parto. Então, como esse parto vai ser um parto de urgência, então você tem alguém que está aqui na cardiotoco, tá? E tem que ser uma pessoa bem experiente, porque é a pessoa que vai dizer, parou, está na hora de fazer a cesárea. E você tem uma equipe com tudo montado, mesa de cesárea, equipe da ANEL na UTI, tá? Porque vai ser uma cesárea, que a hora que eu falei aqui é uma cesárea, geralmente eu fico na cardiotoco, tá? Vai nascer em pouquíssimo tempo. Uma coisa que todo mundo pergunta, né? Então, em relação à transmissão vertical, esse é um paper nosso que deve ser publicado em pouco tempo agora, ele já está na parte final de revisão, né? Então, nós avaliamos 109 casos, positividade no sangue materno do PCR no momento do parto em 14%, no sangue de cordão em 6,7%, líquido amniótico 13,9%, colostro 2,1% e no SWAB do RN em 3,7%. Todos os compartimentos apresentaram resultados positivos para o SARS-CoV, e aí uma coisa interessante que a gente viu aqui, né? A gente tem uma associação positiva com menor intervalo entre os sintomas e o parto. Nós vamos ter que o grupo que teve positividade, ele tem um intervalo de 7 dias, sendo de 2 a 95, e o grupo que testou negativo tem um intervalo maior. A gente vai ver que intervalo menor que 10 dias, em 63% dos casos que tinha positividade ou no líquido amniótico, ou no sangue do cordão, ou no colostro. Então, isso daqui é mais um ponto que fala para a gente que, se possível, não faça o parto na doença ativa, porque você aumenta a chance da criança nascer com sintoma positivo de Covid. Tá? E outro ponto também interessante, se o RT-PCR for positivo no sangue materno, a gente também vai aumentar a possibilidade da positividade do recém-nascido. Os 2 recém-nascidos que nós tivemos positivo, um tinha positividade no sangue da mão e no cordão, no líquido amniótico, né? E ele tem um SWAB positivo 48, 72 horas e tem uma sorologia positiva 23 dias, né? E o caso 2, positivo no cordão umbilical, no colosso e no SWAB do recém-nascido. Essas crianças nasceram por cesárea, tá? E não ficaram com a mãe, essas mães todas estavam entubadas em caso grave. Checklist na alta, tá? Não esquecer de orientar isolamento domiciliar, 10 dias se quadro leve, hoje a tendência é 14 dias em quadro leve, 20 dias se precisou de O2 ou se foi entubado e 28 dias se foi imunossuprimido, tá? Lembrar da anticoagulação, retorno precoce e, se sair como gestante, agendar a vitalidade fetal. Fazer um resumo bom, tá? Para a gente poder também trabalhar com isso daqui.
seguir essa gestante depois. A gente tem um protocolo TEV, que é o protocolo que a gente utiliza aqui, a gente utiliza desde 2003, e aqui mais ou menos o que a gente utiliza para o ajuste da anticoagulação profilática pelo peso. Lembrar que se a gente achar que o parto vai ser... estamos lá olhando, achando que a vitalidade está muito alterada, talvez a gente tenha que substituir por heparina não fracionada. Não é a nossa primeira escolha, porque a gente viu... a gente não teve muito caso de trombose, mas os casos que a gente teve estavam utilizando heparina não fracionada, tá? Então, isso é uma coisa que chama atenção para a gente. Paciente foi COVID com necessidade de O2, se ela sai como gestante, a gente tem mantido enoxaparina profilática por 15 dias, e se ela sai como puérpera, a gente mantém por 42 dias após o parto. Experiência nossa, especialmente em relação à UTI. 2020 nós trabalhávamos com 10 UTIs diferentes, tá? Então a gente chegou a ter pacientes simultânea, 10 pacientes, cada uma em uma UTI. Isso daqui foi uma loucura para a gente fazia visita diária, mas ficava muito mais com cuidado do intensivista. O SAPS é uma das formas que a gente tem de avaliar a gravidade dessa UTI. Nós tivemos 8 mortes maternas dos 76 casos internados em UTI, o que dá uma mortalidade de 10,5%, que é metade do que a gente tem no estado de São Paulo, né? E quando a gente olha para 2021, nós temos agora uma UTI que é preferencial para gestantes e puérperas. Essa UTI tem 12 leitos, a gente já chegou a invadir uma UTI do lado, então o máximo que a gente teve aqui foram 14 gestantes ou puérperas internadas no mesmo momento, né? No exato momento estamos com 8, a gente tem mantido essas 8 gestantes nessa UTI já há 1 mês e meio, não cai, menos que 8, tá? Mantém 8. Essa UTI tem intensivista e obstetra 24 horas por dia. A gente definiu melhor os protocolos e a nossa mortalidade nessa UTI em 2021 é uma mortalidade a gente teve 2 óbitos, né? Uma das pacientes foi uma paciente que veio de vocês, né? E então nós estamos com uma mortalidade de 2,9%, apesar do SAPS aqui não ter diferença estatisticamente significativa de 2020 para 2021. Estou deixando aqui para vocês também o link das videoaulas do Manual de Recomendações para Assistência à Gestante Puérpera frente à pandemia de Covid-19, que eu tive a honra de participar no Ministério da Saúde, e acho que a maior mudança para acabar foi que nós aprendemos que nós temos que evitar o parto ao máximo durante a fase aguda da doença, em casos leves, moderados ou graves. Em relação à vacina, né, só para não deixar de falar da vacina, a vacina de Oxford, ela na verdade foi suspensa, porque houve um evento grave no Rio de Janeiro, foi uma paciente de 35 anos, que teve uma reação 10 dias após a vacina, ainda falta um exame, que é o fator plaquetário 4, para confirmar mesmo que foi algo relacionado à vacina, mas o quadro clínico é bastante típico. Essa é uma alteração que, na faixa etária da paciente, acontece em menos que 2 pacientes para cada 100.000 pessoas que tomaram vacina, tá? Mas é uma reação que realmente pode acontecer. Não se sabe se gestantes têm uma propensão maior, mas não parece. Se a gente pensar na fisiopatologia do que aconteceu, não está relacionada a nada disso. Não tem nenhum fator de risco, tá? Então, por exemplo, falar assim, alguém que teve TEP, se tomar AstraZeneca, vai ter mais. Não vai, o mecanismo é totalmente diferente. Tá? Então, é isso que a gente tem no momento. O PNI está discutindo e está, na verdade, aguardando também o posicionamento da OMS, que vai sair amanhã, sobre vacinação em gestantes, para saber se
quem tomou a primeira dose vai repetir, vai fazer a segunda dose de Oxford ou não, o que eles vão orientar, mas essa reação só foi vista na primeira dose da vacina. Tá? Então, quem tomou a primeira e não teve reação, tomou a segunda tranquilo, sem ter problema nenhum. Tá? Então, isso dá uma tranquilidade em relação a isso. Tá? O que mais que a gente tem? A vacina da Pfizer, a gente fala que ela tem um estudo, mas é um estudo assim que não tem uma qualidade científica. Tá? É um estudo que foi feito assim, eles abriram uma oportunidade para que as gestantes vacinadas com a da Pfizer notificassem se tiveram eventos adversos ou não. Sim, os Estados Unidos já vacinou mais de 35 mil gestantes com a vacina da Pfizer, tá? Mas a participação nesse estudo é um número bem menor de gestantes e não é um estudo que fez como os estudos de vacina mesmo. O que eles têm que fazer? Eles têm que comparar alguém que tomou placebo, tá? Com alguém que tomou a vacina. Então, não é esse tipo de estudo o que a gente tem com a Pfizer, mas realmente os Estados Unidos decidiram vacinar gestantes com a Pfizer. Tá? Com a Pfizer e a Moderna, não é só Pfizer, não, Pfizer e Moderna. Tá? De Coronavac e AstraZeneca, a gente não tem estudos sobre essa situação. Tá? Então, acho que era isso, resumidamente. Doutora Rossana, em primeiro lugar, muito obrigado, né? Acho que assim, a gente está com quase 80 pessoas aí acompanhando a aula, um público grande, perto das nossas, do que a gente costuma ter na reunião. Então, assim, é um tema que a gente tem vivido muito mais do que a gente viveu em 2020. Acho que, como em todos os hospitais, a gente tem vivido muito mais nos últimos 4, 5 meses aí, né? E como a senhora falou, o conhecimento, a data da aula, isso tudo vai mudando de acordo conforme a gente vai tendo conhecimento. Eu vi a aula da doutora há 1 mês e meio, mais ou menos, no Fleury, e ela já está bem diferente dessa aula de hoje, né? Então, tem muita informação nova aí que a doutora trouxe, e eu acho que é muito interessante. A gente vai aprendendo, aprendi bastante, agora só assistindo aí a senhora falar os slides, e com a experiência que vocês têm aí, né? Acho que essa experiência que vocês tiveram no HC e que tem no dia a dia, de ter uma UTI dedicada, com até 14 leitos, e o que vocês trazem de informações, eu acho que dão suporte, uns subsídios para os outros hospitais que estão na rede, né? Que muitas vezes precisam de ajuda, né? Então, de antemão, já obrigado pelos casos que vocês receberam nossos, né? Enfim, porque a gente tem um número limitado na nossa UTI, apesar da gente ter uma estrutura relativamente ok na nossa UTI, depois talvez a Ludmila fale, né? A gente tem até um certo limite de estrutura, mas realmente a gente precisa de ajuda e vieram a vaga cedida para os nossos casos, veio em muito boa hora, né? Quando a gente precisou, e acredito que talvez precisaremos novamente. Bom, eu acho que é muita informação. Eu acho que eu fui anotando aqui algumas perguntas. Uma delas era em relação à vacina. A doutora já explicou, eu não vou entrar na questão vacina, né? Teve uma reunião ontem à noite até do Ministério aberta, para quem quiser acompanhar também, e a gente é bem nessa linha. Então, não sei se o resto do corpo clínico aí quiser fazer alguma pergunta, os residentes. Mas eu tenho algumas perguntas, e aí eu não sei, acho que eu vou fazendo, e depois a gente abre para o restante da equipe aí quiser perguntar. Primeiro, doutora, a senhora mostrou os índices de mortalidade em relação ao puerpério. Será que isso pode ser um viés? Aquelas pacientes em que a gente resolveu a gravidez, a senhora deixou bem claro que não é para resolver na fase aguda, mas será que aquelas em que a gente resolveu, foi afoito e resolveu num estado pior, num risco de mortalidade fetal, e elas acabaram indo a óbito no puerpério, esses índices não estão relacionados? Né? Porque quando a gente pensa, às vezes, olha lá, a mortalidade alta no puerpério, a gente pensa que é depois de 1 semana, 2, e na verdade pode ter sido no primeiro ou segundo dia após a resolução da gestação. Não sei se a senhora tem essa visão, e se pelo menos o número de óbitos que tiveram no ano passado foram relacionados a esses casos. Se a senhora quiser responder essa primeira. O que a gente vê do puerpério, assim, eu pretendo em breve ter essa resposta. Tá? A gente está olhando aqui como é que a gente faz um estudo exatamente para ver isso, né? O óbito não é logo a seguir, tá? Mas, por exemplo, a gente teve paciente que estava em catéter de O2 e que a gente fez o parto com catéter de O2 e 2 dias depois ela piorou, ela não teve TEP,
tá? Porque é uma das coisas que pode ser, né? E ela acabou piorando e da parte respiratória mesmo. Então, em breve a gente pretende ter essa resposta. É uma dúvida bem grande que eu tenho, né? Em relação a isso também, tá? Porque eu acho que pode ser que a gente está fazendo um malefício maior do que a gente pensa ao resolver a gestação. E acho que houve um desespero muito grande de todo mundo pensar, nossa, é melhor a gente resolver, porque sabe-se lá o que vai acontecer. Então, acho que foi bem importante mesmo, e é uma coisa que a gente vai ter que analisar. Talvez um pouco muito do que veio, né, doutora, dos primeiros trabalhos que saíram da China, de resolução de gestação na prematuridade, né, dos casos mais graves. Os primeiros trabalhos que saíram mostravam muito isso, né, 99% de cesariana, 90% de prematuridade associada na fase aguda da doença. Eles acabavam resolvendo lá no começo, né, e aí, não sei se isso Eu acho que a influenciou. resolução, ela vem, sabe, Enoque, de um conceito que se tem na medicina intensiva, de que ao resolver você melhora a parte respiratória da mãe, tá? Então, esse é um conceito que existe para a medicina intensiva. Só que o que acontece? Como o problema do Covid é uma questão inflamatória, ao fazer uma cirurgia, você piora essa situação. Então, por exemplo, dos 8 óbitos que a gente teve no ano passado, em 7 a gente resolveu a gestação pela viabilidade e, entre aspas, por indicação materna. Tá? Entendi. Eu queria Então, fala, Lu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Excelente apresentação, viu? Aprendi muita coisa nova aqui. A senhora não acredita que esse aumento dessa mortalidade de 2020 para 2021 foi por conta do aumento de exposição dessas mulheres, que elas voltaram a fazer os pré-natais, voltaram a se tiveram menos medo de estar em contato com as pessoas, enfim, porque a ideia que eu tenho é que elas estavam muito fechadas, assim, elas não estavam indo procurar atendimento. Será que isso interfere nesses dados ou não? Eu acho que não. Na minha opinião, o que interfere nesses dados, e aí é uma coisa bem triste, né, é o fato de que nós não temos uma boa estrutura de atendimento para gestantes, tá? No Brasil. Se a gente tivesse uma estrutura boa de atendimento para gestantes, a gente não teria uma razão de morte materna de 55, tá? A exposição para a população, ela foi igual, né, em todos os lugares. Então, eu acho Mas que o que a gente atendimento tem... de terapia intensiva ou atendimento desde da unidade básica de saúde? Não, o atendimento é atendimento para situação ruim mesmo, tá? É a pré-eclâmpsia grave, é o atendimento de terapia intensiva, feito no lugar onde a gente tem especialista em gestação de alto risco. Eu tenho discutido casos, né? E quando eu discuto os casos com as pessoas no país todo, a gente tem situações assim, a paciente é transferida para a UTI, um hospital que tem UTI, aí ele para o parto, ela sai daquele hospital e vai para um outro, aí faz o parto já entubada, aí ela volta daquele hospital para o outro hospital que tem UTI, porque você não tem nem obstetrícia e intensivista junto. Né? Isso que nós estamos vendo com o Covid acontece também quando eu tenho uma HELP síndrome, e acontece quando eu tenho uma pré-eclâmpsia grave. Né? Então, a gente tem uma carência enorme. Eu não acho que a assistência em atenção básica a gente melhorou muito. A gente tem muito início de pré-natal precoce, né? Você vai falar, tem que aumentar a qualidade do pré-natal. Eu não acho que é esse o nosso problema. Nosso problema é a falta de estrutura mesmo. Aí Eu acho que o que deixa muito triste a gente, né, na fala da Ludmila, era que a senhora mostra esses índices aí, que 36% não conseguiram ir para a UTI, morreram antes de chegar numa UTI. Né? Isso deixa a gente muito triste. Né? São números absurdos, né? Eu acho que não dá para a gente aceitar isso, né? Deixa a gente muito indignado, doutora. Deixa eu só aproveitar aqui, posso? Vocês me desculpam aí se eu... Vai lá, Ludmila. Doutora, a hora que a senhora fala sobre o parto dentro da UTI, parto cesariano,
E enquanto a senhora fala sobre a cesárea não ser a melhor indicação, enfim, vocês tiveram dentro desses casos, desses 140, né? 140 casos. Sim. A senhora teve parto normal de paciente? Vocês induziram parto normal de paciente com Covid em uso de oxigenoterapia? Indução não, mas nós tivemos parto normal, sim. Se a paciente entrou em trabalho de parto, a gente deixou o trabalho de parto evoluir, tá? A gente teve paciente até em máscara não reinalante que ficou, que teve parto normal. Até em máscara não reinalante. Até em máscara não reinalante. Catéter de alto fluxo aí não, até por uma limitação nossa, né, de não ter o catéter de alto fluxo disponível no centro obstétrico. Sim. Tá. Mas até máscara não reinalante a gente teve parto normal, sim. Ô, doutora. Tá? Fazendo analgesia, né? Só voltando nessa questão que a senhora falou da abordagem da paciente, né, em fase ativa da doença, na fase aguda, isso a gente, né, todos nós aqui também somos ginecologistas, né, e às vezes chega no plantão, né, um caso ginecológico cirúrgico, né, vocês têm essa experiência também dessas pacientes ginecológicas, né, qualquer abordagem cirúrgica nesse momento não é bem-vinda? Tem um trabalho, tá, que foi feito olhando a cirurgia na pandemia. Esse trabalho foi publicado no fim de maio. A gente começou a discutir, a pensar, depois que a gente pronou a gestante, a gente começou a pensar aqui por que a gente tem que resolver, né? Então, por que eu tenho que resolver? Porque eu tenho que resolver, começamos a pensar nisso. E aí, em julho do ano passado, foi publicado um trabalho que mostra que quando a gente faz uma cirurgia em alguém que tem Covid, a gente aumenta em 40% a morbimortalidade, tá? Complicação pulmonar e óbito, em 30 dias. Então, esse trabalho é que deu que mostrou para a gente não deveria tá resolvendo. E por conta disso, a história de fazer o PCR eletivamente, tá? Para as pessoas, por exemplo, chegou lá alguém num hospital e a gente vai fazer o PCR eletivo. A gente não faz o PCR para proteção da equipe. Isso é uma loucura que está sendo vivida aqui no Brasil. A gente faz o PCR, porque se for uma cirurgia eletiva, eu não faço a cirurgia para não aumentar a morbidade e a mortalidade para o paciente. Agora, se chegou numa urgência, eu não tenho como fazer. Aí eu vou fazer a cirurgia, né? Se eu não tenho como postergar, eu faço a cirurgia. Quero mais uma, posso? Pode. Ai, meu Deus. Paciente que engravidou primeiro trimestre e aí adquiriu Covid no primeiro trimestre gestacional. Vocês já observaram alterações fetais, de malformações, alguma coisa? Tem algum dado? Não, nós não vimos nada de malformação, nada disso. Tá. Das pacientes, das 140, eu não vi os dados sobre insuficiência renal. Teve paciente que evoluiu com insuficiência renal? Várias. Insuficiência renal, diálise, insuficiência hepática. Tá? O que nós não tivemos aqui, que foi um pouco diferente, nós não tivemos pacientes com aquela, sabe, a pré-eclâmpsia que se fala, né? Que a pessoa vai ter uma pré-eclâmpsia, uma síndrome, como se fosse pré-eclâmpsia-like. Isso a gente não teve, não. Não teve? Não. Interessante. Doutora, uma dúvida em relação aos dados que a senhora mostrou da passagem para o recém-nascido, né, do Covid. Fiquei na dúvida. No final do ano, a gente chegou a ver algumas aulas de fora, né, do professor Ville, lá da França, falando de talvez que a via preferencial seria transvaginal, da ascensão, pensando que a gente tem excreção do vírus pelo trato gastrointestinal, alguma coisa nesse sentido. A gente ainda não tem bem estabelecido, se vocês encontraram na placenta o vírus,
Queria saber da senhora... Na placenta tem bastante, viu, Enoque? Nós não Tá. fechamos ainda, mas tem bastante na placenta, né? Nós estamos acabando de fazer os PCRs de placenta, tem bastante na placenta, sim. Tá, Tá? bom. A gente está fazendo o PCR e a gente também colocou uma coisa que a gente vai dar uma avaliada também em relação à possibilidade de identificação do vírus mesmo, com microscopia eletrônica, que é uma outra coisa que a gente está olhando, mas ainda não tem esses resultados para te falar. Doutora, a senhora usa... Vamos deixar o resto das pessoas perguntarem também, vamos abrir mais alguém, fica só nós dois aqui, né, Ludi? Tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta? A gente está monopolizando a doutora Rossana aqui, né, doutora? Estão bombardeando ela. Acho que tem alguma pergunta no chat aí, Luizão, que você queira reproduzir para o pessoal? Mais alguém queira falar, abrir a câmera, né, e perguntar, senão a gente monopoliza aqui. Tem duas perguntas aqui. Uma é se tem alguma mudança de recomendação de começar a fazer cardiotoco por conta do Covid, de idade gestacional? Então, a gente começa na viabilidade, né? Então, todo mundo tem que saber qual que é a viabilidade do serviço. A nossa aqui é 25 semanas, acho que de vocês deve ser parecida, né? E aí, a gente deu a viabilidade e a gente começa. Tá. E outra pergunta aqui, pronamos a paciente com sofrimento fetal ou ILA menor do que 5 quando a relação for menor que 150? Menor que 150 já começa a discutir a pronação, né? Tem alguns locais que falam para pronar com menor que 100, mas a gente tem usado 150. Acho que eram essas perguntas aqui no chat, não? Pode mais fazer uma, a pergunta, Enoque? Ludmila. Vai lá, Ludmila. Pode ir, agora sim. Índice ROX. A senhora usou? O pessoal da UTI daí usou? Não usamos. Não usou? Não. Tá. Que é um índice muito bom, né? Para poder viabilizar também, para predizer a necessidade de intubação ou não. Então, o problema que a gente tem é que assim, ó, a intubação na gestante, ela acontece muito mais por uma questão do cansaço dela e da fadiga, tá? Do que pela queda da PO2. Então, isso é uma coisa que a gente foi aprendendo. Não dá para a gente esperar muito a PO2 cair, né? Então, isso foi uma coisa que a gente... Eu vou dizer que assim, o momento da intubação talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente tem no Covid, né? Então, isso é uma coisa que chama muito atenção para a gente. Mas uma questão interessante. Acho que uma questão interessante, doutora Rossana, que o manual trouxe inicialmente, né, aquele manual que a senhora participou da produção, e depois eu acho que as últimas publicações, as aulas que a senhora tem ministrado aí, foi desses critérios, estabelecer muito bem os critérios de levar o caso para a UTI, né? Então, aqui, acho que a Ludmila faz parte disso, né? A gente teve várias conversas aí em cima disso, para fechar quais são os critérios que não seriam passíveis à discussão, à negociação, para que a gente levasse a paciente para a UTI, né? Então, questão da saturação, acho que a gente aprendeu muito desses 95, aí hoje em dia a gente fala do 95, está com oxigênio 95, precisou de mais de 6 litros, ela vai para a UTI, né? Agora, questão do PCO2, e aí eu acho que até essa questão da conversa em relação a negociar com a UTI o balanço hídrico, né, Ludmila? É uma questão que a gente precisa se aproximar mais da conversa. E uma outra questão é a questão da decisão da intubação, né? Então, baseado aí no que a senhora tem falado, a gente já estava com essa impressão de que toda intubação tem que estar a obstetrícia do lado, olhando esse feto, e é uma questão que a gente precisa alinhar, né? Muitas vezes a gente precisa se aproximar, tanto a UTI se aproximar da gente, como a gente se aproximar da UTI. E aí a gente tem a Ludmila aqui representando o grupo, né? Mas é uma questão que precisa ficar clara aqui, né? Bom, acho que são algumas questões. Eu tinha algumas outras perguntas, mas a maioria delas a senhora respondeu. Eu tenho mais uma pergunta em relação à questão da gestante contactante, né? Então, aquela que chega contando que teve um familiar positivo,
A gente teve recentemente uma gestante que estava internada por outra queixa, se eu não me engano, um caso de... acho que era uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia, e recebeu a visita de um familiar, e aí depois ela veio contar para a gente que não, a mãe dela que veio visitá-la já estava com sintoma e não contou, e depois confirmou um Covid, né? Aí confirmou um Covid. E aí a gente ficou na dúvida, poxa, paciente sem sintomas, só teve um contato que relativamente foi rápido, segundo ela contou, quando é que seria o melhor momento para a gente fazer o PCR dessa gestante, né? Ou não faria o PCR, e aí depois de uma semana ela acabou entrando em trabalho de parto sem um resultado de PCR. Então, foi uma dúvida na equipe. Queria saber da senhora a opinião. Quando teve contato, né, a gente sempre assim, por exemplo, a paciente ficou internada do lado de uma outra que positivou. A gente faz o PCR naquele momento, tá? Só para ver se ele vem positivo ou não, mas lembrando que a chance maior dele vir positivo é depois de 7 dias do contato, né? Mas a paciente vai ter que ficar em isolamento até 14 dias depois do contato. Porque é o tempo máximo que ela tem para estar desenvolvendo. Eu acho que foi até uma discussão que a gente teve. No primeiro momento não se fez, vamos esperar uns 7 dias, e nesse meio tempo entrou em trabalho de parto. E aí nasceu ela sem o PCR, o recém-nascido também sem saber se a mãe era positiva ou não, e enfim, foi um evento que criou uma situação aí, e a gente acabou aprendendo com isso. Eu queria saber também a opinião da senhora. A gente tem feito logo depois, mas deixa a paciente isolada, né, e vai seguindo. Perfeito. Doutora, tem mais uma pergunta aqui da Beatriz, que eu achei interessante. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas acho que é isso. Então, por exemplo, uma paciente que está... Se quiser abrir a câmera, hein, Luiz? Se a Beatriz quiser abrir a câmera, fazer a pergunta. Tá, mas... Beatriz? Está disponível? Deixa eu perguntar, porque eu acho que eu entendi. Então, a paciente ela tem uma indicação de indução de parto por uma razão obstétrica qualquer. Que seja diabética, que seja... hipertensão, enfim. E aí ela está com sintoma de Covid naquele momento. Essa paciente, é conveniente adiar essa indução ou essa resolução do parto? Ou não? Só naquela paciente crítica de UTI, entubada, enfim. Eu vou levar por uma situação fácil. Assim, ó, a paciente chegou com 39 semanas, né? Ela tem coriza e anosmia. Tá? Tem mais nada, 39 semanas você vai indicar porque é uma iterativa. Não faça cesárea. Tá? Faça cesárea depois que ela passar os 10 dias do Covid. Então, é nesse ponto que a gente tem. Então, se for pós-data, você vai resolver se você tiver sofrimento fetal. Se não tiver sofrimento fetal, você vai jogar para frente. Tá? Então, o ideal é jogar para frente tudo que você puder. Então, se você não tiver uma indicação precisa, mesmo, a gente não faz. Legal. E isso sempre, isso dividindo com a paciente sobre esses riscos todos? Ou isso... por exemplo, uma iterativa, você tem um risco dela entrar em trabalho de parto. Sim. Né? Uhum. Então, o risco é muito baixo. Você vai dizer para ela, ó, se eu fizer uma cesárea com você com Covid, você vai ter 40% de chance de ter complicação pulmonar ou de morrer. Uhum. E se eu não fizer a sua cesárea, você tem 25% de chance de entrar em trabalho de parto até 40 semanas. Certo. Acho que não tem nem muito que dividir. Sim. E, por exemplo, então é assim, que a gente na obstetrícia, a gente é muito, assim, foi um problema aqui também, sabe, Luiz Felipe? Porque a gente tem muito aquilo, muito quadradinho, né? Então, isso daqui eu chego, uma pré-eclâmpsia grave, eu chego a 37. Não, mas peraí, se ela tá bem, se não tem nada no neném, entendeu? Eu consigo passar para frente, por que eu vou aumentar o risco dela de ter uma complicação? Legal, perfeito. Tá? Nossa, tem tanta coisa, tem jejum, se deixa jejum, se não deixa jejum, se usa xarelto, se não usa xarelto. Microfone, Beatriz. Ó, xarelto não, jejum, se deixar jejum, a gente tem que falar com a nutricionista e entrar com nutrição parenteral, enteral, o que for, lembrando que gestante tem necessidade calórica maior do que não gestante, isso tem que ser ajustado, tá? 300 quilocalorias a mais por trimestre. Fala, Beatriz, e vai ser a última pergunta. Vai ser a última, desculpa, doutora. Não, só para complementar. Tá. Só para complementar com um caso, assim, aquela pergunta que eu tinha feito. Primeiro, parabéns pela aula também, foi ótima.
se eu tenho uma gestante que tem uma indicação de resolução da gestação, igual o Dr. Luizão falou, ou ela é diabética, ou ela é hipertensa, e a via de parto, você deu o exemplo de iterativa, mas a via de parto nessa paciente seria o parto normal, ela tem parto normal anterior, ela não tem nenhuma indicação de via alta. Seria contraindicado eu induzir o parto, por exemplo, com misoprostol ou balão, ou eu prefiro um método que o outro? Essa pergunta. Essa é uma resposta que a gente não tem, tá? Mas eu vou te dar uma resposta assim. Fazer um parto normal, a inflamação numa cesárea é maior do que um parto normal. Então, se pudesse um parto normal, melhor o parto normal do que a cesárea. Tá? Por isso é que na paciente que está lá com a máscara e eu consegui fazer o parto normal, eu vou para o parto normal, eu não vou para a cesárea. Tá? Agora, o parto normal também leva a uma inflamação, porque se a gente pensar até o mecanismo do trabalho de parto é uma inflamação. Sim. Né? Então, você não vai induzir um trabalho de parto. Agora, se você tiver um sofrimento fetal, você vai para a cesárea. Se você está lá com uma paciente que piorou do quadro clínico materno da doença dela e você precisa resolver, você vai para a cesárea. Então, assim, se você tiver uma indicação precisa para resolver, a gente resolve. Mas a gente não resolve por indicações protocolares. Entendi. Tá? A única diferença é essa. Mas se você tiver uma indicação materno-fetal, está resolvido. Certo. Doutora, infelizmente as perguntas foram encerradas, né? Então eu vou agradecer a senhora, porque se deixar a gente fica a tarde inteira aqui conversando e perguntando e querendo saber mais. Para a gente foi um prazer ter a senhora na nossa reunião clínica. Sempre um privilégio quando a senhora pode falar conosco, vir aqui, quando vinha antes, né? Fora dessa época de pandemia. Então, muito obrigado mesmo, em nome aqui da Clínica Obstétrica, em nome da Coreme, em nome de todo o nosso corpo clínico. Obrigado mesmo. Eu sei o quanto é concorrido e o quanto já devem estar aí chamando a senhora para discutir algum caso, né? Eu tenho uma discussão na Fiocruz agora em 10 minutos. Tá bom. Mas, então, pessoal, foi um prazer, viu, gente? Prazer enorme. Prazer é nosso. Obrigado. Obrigado a todos aí que estiveram presentes. Tchau, até mais. Tchau. Obrigado. Tchau, doutora. Obrigada.